bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a professora Keren e vou ajudá-los a fazer a correção e a explicação do PET volume 4 da matéria de História, semana 2. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreve no canal para receber mais correções como esta e deixe aí nos comentários se este vídeo de correção tem ajudado vocês. Vou ficar muito feliz ao receber os comentários. Nesta semana, daremos continuidade ao estudo das fontes históricas, que são aqueles vestígios deixados pelo homem ao longo do tempo e que contam a sua história. Esses vestígios são estudados pelo historiador, aquele profissional encarregado de estudar, pesquisar e analisar os acontecimentos do passado, resgatando assim e preservando a memória dos povos. As fontes históricas podem ser visuais, orais e escritas. Vamos ver agora no início as fontes históricas visuais. Elas podem ser as fotografias, as pinturas, as ferramentas e utensílios utilizados ao longo dos anos e também os monumentos deixados pelos homens. Já as fontes históricas escritas são, por exemplo, os jornais, os livros, os documentos e também aquelas escritas antigas. As fontes históricas orais são aquelas que se utilizam da comunicação. Por exemplo, entrevistas, relatos orais, lendas, histórias, adivinhas e cantigas. Agora vamos à correção e à explicação do PET, que estão lá nas páginas 79 a 81. A atividade 1 pede para você relacionar as fontes históricas, que são a certidão de nascimento, as cantigas e a fotografia, de acordo com a primeira coluna, se elas são fontes visuais, escritas ou orais. E aí, vamos lá? Fonte visual, pessoal, são aquelas fontes materiais, né? Como, por exemplo, as fotografias, as pinturas, tá bom? A fonte escrita já é aqueles vestígios, né, deixados pelo homem, como, por exemplo, os jornais, as cartas, os documentos. Então, por exemplo, a certidão de nascimento. E a fonte oral são aqueles relatos, entrevistas, músicas, adivinhas. Então, seria, neste caso, as cantigas, ok? Então, fica assim na segunda coluna, o número 2, o número 3, o número 1. Atividade 2. Observe as imagens e identifique as fontes históricas como visual, oral e escrita. Pessoal, a primeira fonte aí é um jornal, né? O jornal é fonte escrita, porque traz, por exemplo, né, o relato que aconteceu de forma escrita, ok? A segunda fotografia aí, pessoal, não dá para entender se é uma fotografia ou se é uma avó, né, contando histórias para as crianças. Se for tratada como uma fotografia, é uma fonte visual. Agora, se for, por exemplo, uma avó contando histórias para os netos, né, aí é um relato, é uma fonte oral, tá bom? A de baixo nós vemos uma moça, né, olhando fotografias antigas, pelo jeito de seus familiares. Então, a fotografia, ela é uma fonte visual, tá bom? E o último me parece ser a tela de um computador, né? Então, tá vendo que tem como se fosse um mouse clicando na tela, né? O computador, ele é uma fonte tanto visual como uma fonte escrita. Vai ser uma fonte visual, por exemplo, se você estiver utilizando o computador para ver imagens, né? Agora, se você estiver utilizando o computador para ver, por exemplo, um documento, né? Ou a leitura, uma pesquisa que tem mais escritos, então seria uma fonte escrita, tá bom? Então, aí fica algumas opções, né? Porque não fica claro o que o PET quis trazer. Por exemplo, na imagem daquela avó em volta dos netos, né? E o do computador, se está privilegiando mais uma imagem ou, por exemplo, uma pesquisa. Atividade 3. Marque a resposta correta. Todas as noites, a avó Danita conta histórias do tempo em que ela
escreveu. Enquanto a avó conta as histórias, o Dudu fica imaginando como era o tempo dela. As histórias que a avó da Anitta conta são documentos escritos ou relatos orais? Pessoal, quando alguém conta uma história, ela está se utilizando da voz, né, da comunicação para passar esta história. Então, é um relato oral, tá bom? Agora, se ela estiver mostrando, por exemplo, né, um álbum de fotografia, e esse álbum de fotografia seria um documento visual, uma fonte visual, tá bom? Para as crianças conhecerem como era antigamente. Mas a fala da avó, né, é um relato oral, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Espero que tenham gostado do vídeo, que ele tenha ajudado vocês. Inscreva-se no canal, ative o sininho em todas as notificações, para que assim, quando eu postar um novo vídeo, você receba uma notificação lhe avisando. Também não se esqueça de curtir o vídeo e deixar aqui abaixo do vídeo seus comentários. Vou ficar muito feliz ao receber o comentário de vocês. Um grande abraço e até a próxima correção. Até lá, pessoal!